Olá, pessoal! Nesta aula vamos discutir um pouco sobre conversão entre tipos primitivos na linguagem Java. É muito comum a gente precisar efetuar operações em que um tipo menor precisa ser convertido para um tipo maior ou um tipo maior ser convertido para um tipo menor. O que seria esse tipo maior ou menor? Vamos dar uma olhada aqui como é que isso funciona e quais são os recursos que a linguagem nos oferece. Bom, vamos lá, aqui nos slides. Bom, antes da gente iniciar alguns exemplos, é importante a gente ter uma noção da ordem entre esses tipos. Se vocês perceberem aqui, o tipo double, por exemplo, seria considerado o maior dos tipos. Depois vem o float, o long, o int, que seria um tipo inteiro, char, short e byte. Se eu precisar fazer uma operação, por exemplo, que envolve 2 bytes e precisar atribuir isso para um tipo inteiro, como é que seria essa operação? Como é que seria essa conversão? E se fosse o contrário? Se eu precisasse, por exemplo, fazer uma operação com inteiro e precisasse atribuir para um tipo maior, para um long, por exemplo, né? É isso que a gente vai ver em alguns exemplos que eu vou mostrar em seguida. Bom, dado esse exemplo em questão, imagine que a gente tem aqui algumas variáveis declaradas, é o que nós temos aqui, duas delas do tipo byte, duas delas do tipo, aliás, três delas do tipo int e uma variável aqui declarada do tipo long. Notem que nesta atribuição daqui, a gente está fazendo uma operação que envolve um tipo byte com outro tipo byte, multiplicando, né, os dois valores, porém atribuindo para um inteiro. Tá? Da mesma forma, quando a gente faz uma operação aqui embaixo, em que eu pego k, que é do tipo int, o i, que também é do tipo int, somo com o valor 10, ou seja, todos os elementos envolvidos nessa operação aqui são elementos do tipo int, eu atribuo para um tipo long. Tá? O que acontece? Eu preciso fazer alguma coisa nessa atribuição? Não. Nestes casos em que eu tenho um tipo menor sendo atribuído para um tipo maior, lembram que a gente viu no slide anterior que o int, por exemplo, é maior que o byte? Esses tipos eles são promovidos. No caso da primeira equação aqui, esses tipos foram promovidos para int, porque eu estou atribuindo uma operação envolvendo bytes para um int. Da mesma forma, os tipos que estão envolvidos nessa equação aqui, eles foram promovidos para long, porque eu estou atribuindo para long. Essa conversão ela é implícita. A própria linguagem vai fazer isso para a gente. A gente não precisa fazer nada explicitamente. Talvez uma dúvida a gente possa ficar com essa expressão aqui. Isso aqui é um char. Está entre aspas simples, é um char. Todo char ele pode ser convertido para um número. Então, por exemplo, no caso do char letra A, ele é convertido para o número 65. A partir do momento que a gente faz essa atribuição de um char mais um valor inteiro, que seria o i aqui, ou seja, 65 mais 40, porque o valor de i na primeira expressão é b vezes c, ou seja, 4 vezes 10. Eu vou fazer uma soma aqui desse valor. Esse valor é promovido, ou seja, esse char que representa a letra A é convertido para um número inteiro. No caso que eu falei, seria o número 65. Ao ser somado com o valor de i, que é 40, o resultado que vai ficar armazenado em k, na variável k, vai ser 105. Depois vocês podem fazer aí, eu sugiro, façam alguns testes envolvendo essas operações para você ver que realmente o valor da variável k vai ficar um número inteiro e o char, né, aqui, ele vai possuir, vai ser convertido ou promovido para um valor inteiro, tá? Bom, então, apesar das operações serem as mesmas, os operadores, os operandos, eles são promovidos para o tipo que é o maior dos tipos, né? Os operandos eles são promovidos de uma forma tal que, por exemplo, inteiro, ele pode ser convertido para um long, ou um byte é convertido ou promovido para um int, né?
os operandos eles são promovidos para o maior dos tipos envolvidos naquela equação. Tá? Essa promoção, ela obviamente vai converter de forma implícita. Por que implícita? Porque a gente não utilizou aqui nenhum recurso explicitamente na linguagem para especificar essa conversão. Ela foi feita pela própria linguagem sem nenhum tipo de interferência. E essa conversão ela é implícita e a gente não precisa fazer nada. Sempre que um tipo menor for convertido para um tipo maior, essa promoção vai ser implícita. E se fosse o contrário? E se eu quisesse, por exemplo, converter uma expressão de um tipo maior para um tipo menor? Nestes casos, a gente precisa explicitamente apresentar essa conversão, informar para a linguagem que eu preciso converter aquele tipo para um tipo menor. Então, é o que essa conversão ela é feita com o uso dos chamados casts. A gente vai ver como é que isso aí funciona na linguagem Java. Basicamente, um cast, você informa o tipo entre parênteses. Então, vamos ver aqui um exemplo para isso ficar bem mais claro. Bom, como eu falei, o cast, né, ele é utilizado para conversão entre tipos, né, de um tipo menor para um tipo maior. De um tipo maior para um tipo menor. E o cast ele fica aqui, ó, entre parênteses. Então, por exemplo, se eu quiser converter, e é o caso que está acontecendo aqui, esse valor que é um tipo de ponto flutuante, ou seja, ele por default é um double, porém eu estou atribuindo esse double para uma variável i, que é do tipo inteiro, é um tipo menor. Se eu tirar esse cast, aqui está o cast, ó, essa conversão vai dar problema, vai dar erro de compilação, ele não vai deixar. Né? Então você precisa explicitamente informar ao compilador, né, ao interpretador Java, que você quer converter esse double, por default, um valor de ponto flutuante é double, para um tipo menor, para um inteiro. Né? E aí você faz uso do cast aqui, sem maiores problemas. Tá? Então essa atribuição ela exige o uso de cast. Tá? Uma outra operação que envolve conversão de tipos é quando você faz atribuições de valores literais. Então, por exemplo, deixa eu só mostrar aqui um exemplo, alguns exemplos nos slides. Próximo slide. Imagine que eu esteja atribuindo aqui alguns valores primitivos para inicializar variáveis que foram declaradas. Né? Então, percebam que na inicialização também existe uma conversão implícita. Por exemplo, se eu atribuir esse valor 10 para a variável a, que é do tipo byte, ele vai ser implicitamente convertido para byte. Se eu tivesse atribuindo para uma variável inteira, ele iria ser convertido, obviamente, para uma variável, para um tipo inteiro. Tá? Então, os literais do tipo inteiro, ou seja, os que são números, né? Por exemplo, byte, short, o próprio char, eles, eles podem receber como literais valores que serão implicitamente convertidos. Né? Desde que, obviamente, os valores que você esteja passando estejam dentro das faixas daquele tipo. Vocês viram em aulas anteriores que o tipo int, por exemplo, ele tem lá uma quantidade de bits que ele é representado, e ele tem uma faixa do menor para o maior valor possível de um inteiro. Tá? Então, desde que essa faixa seja respeitada, eu não ultrapasse o range, o intervalo de valores, esses tipos são convertidos implicitamente sem maiores problemas. Tá? Então aqui, por exemplo, eu estou atribuindo um valor long. Notem que tem um L aqui no final, esse literal, ele já declarou esse valor como sendo um valor do tipo long. Tá? Por padrão, por definição padrão, os números de ponto flutuante, ou seja, que possuem casas decimais, eles são convertidos, eles são assumidos pela linguagem como sendo do tipo double. Tá? Então é o caso aqui. Né? E aqui, se você ponto 14 sendo atribuído para uma variável tipo float, também foi colocado um F aqui no final, que indica que esse cara daí é do tipo float. Tá? Então, nesses casos específicos, também não é preciso a gente fazer uso do cast. Tá?
Só para a gente recapitular aqui, os caches eles podem ser realizados entre quaisquer dois tipos primitivos, exceto o tipo booleano, ou seja, o tipo que recebe true e false. Então eu posso fazer cache entre os tipos double, int, long, todos os tipos numéricos, né? É possível também a gente fazer cache com tipos objeto. A gente não vai ver isso aqui agora. Essa conversão entre tipos objetos, a gente vai começar a discuti-la e a gente vai retomar esse assunto aqui sobre caches quando a gente estiver vendo herança, tá? É um conceito da orientação a objetos, é um conceito importante de ser aprendido e quando a gente está atribuindo tipos objetos, né, tipos de referência, a gente também pode fazer uso de cache, ou seja, a gente também pode converter tipos objetos de um tipo para um outro, tá? E aí a gente vai ter que entender melhor como é que isso funciona através do conceito de herança. A gente não vai ter aqui, não tem nenhuma conversão implícita na passagem de parâmetros, então é importante vocês terem atenção a isso. Quando vocês forem passar parâmetros, é importante você fazer essa conversão explicitamente, né? E o uso do cast ele é necessário em todos os casos onde o tipo do parâmetro é diferente do tipo do argumento que você está atribuindo para aquele parâmetro. Tá? Então, idealmente, é importante a gente ter essa visão, tá? De conversão entre tipos primitivos. Né? A gente vai discutir um pouco sobre cache para tipos objetos. Tá? Era basicamente isso, uma aula curta, onde a gente vai colocou aí alguns exemplos para que vocês tenham uma noção, né, do que pode ser feito na linguagem do ponto de vista de conversão entre tipos primitivos, né? Tanto implícita como explicitamente. Tá bom? Vamos por aqui. Até a próxima aula.